sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. A seca castiga, mas também ensina a que se aprender a viver no clima, como dizia. Então, inicialmente, gostaria de convidar César Nóbrega, que é nosso representante maior no Comitê de Energias Renováveis do Semiárido, e Poliana Dutra, que está representando o governo do estado. Que castiga é o mesmo. É um prazer estar retornando aqui à nossa querida cidade de Pombal. A gente vive um momento muito difícil, uma conjuntura nacional, política, e que exige da gente um posicionamento, exige da gente organização e agir e lutar para que, com muita resistência, para que a gente possa realmente preservar a nossa soberania, se é que ainda ela existe. Que a gente está vivenciando enquanto Comitê de Energia Renovável do Semiárido, que não é uma entidade registrada com o CNPJ, a gente define enquanto articulação da sociedade civil, que surge de inquietação de militantes que têm a preocupação com o outro, que têm a preocupação de lutar pelo bem viver e que acredita que um outro mundo é possível. Então, esse movimento, essa articulação, ela surge em Sousa, mas com a ambição de dialogar com o semiárido, de dialogar com o povo e dizer que o semiárido tem potencial. Quando a gente sabe que a questão do aquecimento global é real, sabendo que com os efeitos das mudanças climáticas, nós vamos ter mais de 66% de áreas desertificadas até 2030. Como já temos grandes áreas já desertificadas, aqui na região do Curimataú, do Seridó, os principais fatores que contribuem para isso é justamente a questão do combustível fóssil, que tem o petróleo, o carvão e o gás que contribuem para esse aumento da temperatura, e a gente olha para o nosso horizonte e vê a quantidade de radiação solar que chega até a gente através do nosso Sol. E daí surgiu o Comitê de Energia Renovável do Semiárido. É um coletivo de entidades, começa a articular a realização do primeiro Fórum de Energia Solar do Semiárido e Conferência de Sustentabilidade. Resultado desse primeiro fórum sai a Carta de Pombal, onde se reuniu mais de 300 pessoas nesse auditório, depois dividimos em grupos, e aí saiu todas as ações nossas. Mas a gente teve também nesse Fórum de Pombal a felicidade de conhecer o articulador do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, Ivo Poleto. O Fórum de Mudanças Climáticas é uma articulação também a nível nacional, passa a articular não só com o Fórum, como também com a Frente por uma Nova Política Energética. A Frente surge em abril e o comitê foi criado em julho de 2014. E fica esse alerta, é necessário a gente agir e que nós não somos superior à natureza, somos parte dela. Pela programação, tem agora um relato que a gente vai fazer sobre a atuação do grupo de pesquisa que se chama SURA, que é Sistemas de Indicadores Ambientais, Rurais e Urbanos aqui do CCTA, o UFCG. Os líderes desse grupo de pesquisa sou eu e o professor Luiz Gustavo, que está ali na relatoria do dia. A gente quer ir para a sociedade, ver qual a demanda que a sociedade tem, para então trazer para cá, para dentro da universidade, e dizer qual a linguagem científica que nós temos e a contribuição técnica que nós podemos sugerir. Uma das grandes questões que nós temos, e isso também vai ser debatido aqui, é a falta de informação. Os dados, eles são limitantes para algumas pesquisas que nós temos. Então,
fazer hoje pesquisa com dados primários, aqueles que você tem que ir diretamente no campo, fazer a coleta, termina deixando a pesquisa muito cara. E a gente hoje, com limitação de recurso dentro da universidade, cada dia mais, principalmente nesses 2 últimos anos, nem abrindo editais direito para que a gente submeta a proposta está acontecendo, nós ficamos limitados a revelar uma realidade que é de 2010. Porque, para a gente, um órgão oficial de dados secundários ainda continua sendo o IBGE, que também está sendo sucateado. Então, uma das coisas que a gente começa a verificar é: temos que sair, temos que ir para o campo. E sozinhos a gente não consegue. Então, nossa inserção no Comitê de Energias Renováveis é nesse sentido. É para, juntamente com essas instituições, com essas pessoas que são sonhadoras, outro movimento que é de suma importância, mas que a sociedade ainda precisa conhecer muito mais, são os ODS, que é uma proposta da ONU, juntamente com 193 países do mundo. O que é que nós temos? Um movimento de pessoas que se junta, e agora muito mais sociedade civil organizada do que poder público, nesse modelo dessa proposta, aponta para o futuro. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. Primeiro eu vou começar falando aqui do panfleto que me chamou muita atenção, que foi essa frase aqui. Tudo vai começar dela aqui nesta manhã. Somos a primeira geração a sentir o efeito das mudanças climáticas e a última que pode fazer alguma coisa a respeito. Essa frase foi a mais inspiradora de todas, de chegar e saber que depende de nós a perpetuação das espécies desse planeta. E aí não fazer nada nos custará mais do que agirmos agora. E é dentro desse contexto que eu começo aqui um relato. Primeiro, eu não vou trazer aqui problemas do governo do Estado, nem problemas do povo. Eu vou trazer aqui uma conversa compartilhada com vocês, para que essa escuta com a sociedade civil, nós possamos, pelo menos, entender esse caminho. Tem uma frase bem bacana que eu escutei os últimos dias, que diz assim: quando a humanidade se une, quando as pessoas se unem, pessoas comuns, simples, de forma horizontal, em busca de algum fortalecimento daquilo que é bem comum, a humanidade é fortalecida. E essa humanidade, para ser fortalecida, ela exige essa democracia. E essa democracia não exige uniformidade, exige solidariedade. E essa palavra do bem que a gente vai começar aqui a falar. Mas, para explicar essa solidariedade de todo mundo, solidariedade com a natureza, com o ar, com a água, com a luz, né, com o sol, exige da gente que a gente possa também entender que danada e tanta mudança é essa que está acontecendo no planeta, nas pessoas, de uma forma de trem-bala que a gente não consegue entender. Por que é que o rio de Pombal, eu achei que era perpétuo, achei que esse rio nunca ia acabar, nunca. Eu nunca imaginei em passar em cima da ponte lá de São Bento e não ver água. Lá no Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, e não ver uma gota d'água. E quero terminar com uma frase do nosso conterrâneo Celso Furtado, que é aqui da cidade de Pombal, onde ele diz que só haverá desenvolvimento ali onde existe um projeto social subjacente. E já imediatamente convidar Valmeran. O sertão é sol, o sertão... As mudanças climáticas, elas provocam seus efeitos mais nefastos nas regiões mais frágeis. Então, há um grupo de cientistas que apontam de forma cada vez mais sistemáticas e mais embasadas de que as mudanças climáticas são frutos da ação dos seres humanos sobre a Terra. Um dos orgulhos do Brasil, muito propagado, muito falado, nossas hidrelétricas, propagandeado como uma fonte renovável, que está sendo utilizada, implantada agora na região norte, em plena Amazônia. Com hidrelétrica estamos alimentando o efeito estufa, porque as barragens na região norte afogam a floresta e, ao decompor essa madeira, libera metano, que é um dos gases do efeito estufa.
Esse desmatamento começa a preocupar os cientistas que descobriram recentemente um fenômeno extraordinário, que é o fenômeno dos rios voadores, que faz com que uma grande quantidade de água em forma de vapor circula da região norte em direção ao nosso centro-sul, e aí a gente fica se perguntando o que é que a gente tem a ver com isso. E a gente tem que começar a se preocupar porque isso afeta o fenômeno das mudanças climáticas no nosso semiárido. Essa indústria energética sabe que aqui no nosso semiárido temos o potencial solar e eólico dos maiores do mundo. A gente está vendo aí como essas empresas estão chegando. Chegam e vão devastando, vão abrindo estradas. A sociedade civil tem que começar a discutir, a defender a ideia de que a energia é um bem comum, que a energia não pode ser tratada como uma mercadoria. Porque nessa lógica de mercadoria está vindo toda essa degradação pelo aumento do lucro, pela redução dos custos. Essa ideia de passar para o uso das energias renováveis descentralizadas está nesse contexto de buscar amenizar os efeitos das mudanças climáticas, ou seja, começar a contribuir do ponto de vista energético para uma nova maneira da gente se relacionar com a natureza. Então, esse conceito do bem viver, ele passa de uma visão antropocêntrica para uma visão sociobiocêntrica. Os seres humanos, eles são parte dessa natureza e dela depende e dela precisa cuidar. E no bem viver, a economia ela fica subordinada à ecologia. A energia solar descentralizada ela contribui para o bem viver. Nordestino sim, nordestinado não. Nordestino sim, nordestinado não. Aqui a Matriz Elétrica Nacional, nós temos 460 projetos eólicos em operação, dado de novembro de 2017. A ideia é que em 2024 a gente aumente a participação das fontes renováveis, mas percebam, mas ainda você veja uma matriz que dependerá das fontes fósseis no modelo vigente. Eólica é um enclave que não traz os benefícios socioeconômicos para a sociedade, né, em termos de geração de emprego e renda. O Rio Grande do Norte, a térmica representa 14%, a eólica 86%. No Nordeste, a eólica representa 46% de participação na geração de energia elétrica. Em termos de crescimento percentual de energia eólica, considerando 2012 e 2017, 1.673%. Nós temos no Brasil 64 projetos em operação, desses 59,3% está concentrado no Nordeste. Aqui nós temos em construção 36 no Brasil, o Nordeste representa 62% de projetos fotovoltaicos em construção. Nós somos o maior produtor, RN, o maior produtor de energia eólica do país. Em operação, é a Bahia que vem em primeiro lugar. Aqui são a concentração dos projetos eólicos no Rio Grande do Norte em operação. Perceba, todos estão concentrados na faixa litorânea, migrando um pouco aqui para o interior. Em construção, aqui é Paraíba. E aí nós temos o mapa do semiárido, é um dado de 2006, do Atlas Solar. O semiárido está entre as áreas do país que apresentam melhores condições de geração de energia solar. Castiga é o mesmo sol que gera a vida. Sustentabilidade é meio que uma palavra de moda. Então, a primeira coisa a se pensar nessa questão da sustentabilidade é a vinculação a um princípio fundamental. Há dois princípios fundamentais, que são equilíbrio e homogeneidade. Então, essa é a primeira vinculação. A segunda é de que não existe sustentabilidade sem resiliência e sem vulnerabilidade. Na verdade, existe uma relação de interdependência e complementaridade entre esses três princípios. Quando se fala de sustentabilidade, é de que todos os problemas que envolvem
as questões ambientais e todos os fenômenos vinculados, eles são decorrentes de aspectos humanos e sociais, e as suas possibilidades de soluções, ele passa por questões humanas e sociais. Esses indicadores, esse conjunto de indicadores, ele é específico para espaços territoriais, para país, para região, para municípios. Esse estudo nós já fizemos aqui na Paraíba. Nós temos aqui alguns dados que eu vou estar mostrando para vocês rapidamente. Mas antes de mostrar esses dados, eu preciso falar de alguma coisa, que é transformar indicadores em índices. Como fazer isso? A relação pode ser positiva ou negativa. Quando a relação é positiva, você considera que, na medida em que esse indicador cresce, ele contribui positivamente para o desenvolvimento sustentável. E ela é negativa quando, na medida em que ela cresce, ela contribui negativamente para o desenvolvimento sustentável. Temos isso para PIB per capita. Então, praticamente todos os municípios têm situação em estado crítico. Temos isso para consumo médio de água per capita. A grande questão é, os indicadores de sustentabilidade, eles podem ser utilizados para espaços territoriais. Eles foram concebidos inicialmente para isso. No entanto, eles podem também ser trabalhados para fenômenos específicos. O desenvolvimento sustentável, ele vai se dar num nível que é muito mais individual, é psicológico, e ele vai se dar num nível muito local. A prioridade no país deveria ser exatamente essa aqui. Isso aqui foi colocado, é um texto de uma pessoa chamada Rubens Recupero. Essa mudança tem que ocorrer individualmente. Essa mudança tem que ocorrer no espaço territorial que seja o menor possível. Tem que ocorrer em nível de localidade. As pessoas querem ações. Essas ações não podem estar ocorrendo no nível macro, e quando acontecem, traz resultados pouco representativos. E isso tem que ocorrer localmente. Os aspectos sociais, econômicos, culturais, eles são subordinados, de certa maneira, à sociedade que nós vivemos. E que tipo de sociedade? Vivemos numa sociedade que é capitalista, nós vivemos numa sociedade consumista, nós vivemos numa sociedade perdulária, né, do ponto de vista dos seus recursos naturais. Prevalece a questão econômica, como já foi dito aqui, ou seja, o poderio das grandes corporações. Então, dentro desse contexto, a gente falar de sustentabilidade, que é uma palavra que é originária lá na ecologia, né, que faz com que aqueles ecossistemas vivem solidariamente, eles se completam um ao outro, não é? Eles se ajudam mutuamente. Fica muito difícil numa sociedade que ela diz para nós que nós devemos ser competitivos, que é uma sociedade que faz com que o indivíduo olhe só para você, não é? Dificilmente você vê o coletivo, não é? Enfim, então, dentro dessa sociedade, não é, que nós vivemos, fica muito difícil em falar na sustentabilidade promovida pelo tripé social, econômico, não é? E o tripé ambiental. Então, a gente coloca peso na sociedade civil, mas não dá as ferramentas para que ela vá para a discussão com empoderamento. Então, fica muito peso na sociedade civil. E acham que a gente tem que carregar o piano sem condições efetivas de participar. Porque uma coisa é eu estar presente, outra coisa é ter condições de ir para o debate. E aí eu acho que nós faltamos muito nisso. E eu achei extremamente importante quando a gente reflete para o local. Por mais que nós tenhamos instâncias extremamente significativas e importantes, reconhecidas pelo Pacto Federativo, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, a gente não pode esquecer também que, em 2003, no governo popular, foi constituído a política territorial, a partir de um recorte extremamente importante que garantia a participação de um conselho, que é o colegiado, a partir da identidade reconhecida pelo povo que ali habita. Então, surgem os colegiados territoriais a partir de uma abordagem que nem sempre consegue, a partir do município,
que não é tão grande quanto o Estado, mas é um recorte de conhecimento a partir da identidade de cada um. E eu, com muito orgulho, digo que sou Márcia Dornelles, do território da Zona da Mata Norte Paraibana, que é composto de 19 municípios, que nós temos uma rede estadual, que a Paraíba é um dos municípios totalmente territorializados, por mais que o governo não reconheça, porque para ser reconhecido tem que passar pela Assembleia, mas nós temos essa política, nós tivemos os NEDETs, que são os núcleos de extensão, e eu digo, professor, que realmente, quando a política é para além do governo, ela fica. Tanto é que os colegiados, mais ou menos, continuam na resistência e na base, construindo e participando das políticas públicas e também do retrocesso que hoje está no nosso país. Sem política, é difícil a gente pôr em prática tudo que nós estamos trabalhando. Eu acho que 2018 é o ano para a gente fazer essa verdadeira mudança. Eu acho que a gente tem que fazer política de coletividade, senão nós não vamos para frente, não. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de Desenvolvimento da ONU para o período 2016 a 2030, que substituiu os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A Rede ODS ela é um coletivo que é formado por instituições dos diversos segmentos da sociedade. Então, nós somos um coletivo que tem atuação em todo o país e tem como principal objetivo identificar todas essas ações que estão sendo feitas, porque todo mundo fala assim, que a Agenda 2030 é uma coisa abstrata, que se discutiu lá na ONU, nos países. O que eu tenho a ver com isso, né? Nós temos tudo a ver, porque todas aquelas metas que estão ali estabelecidas naquele documento, que foi pactuado pelos chefes de Estado, eles impactam diretamente na vida de cada um, nos nossos municípios. Nós estamos vivendo uma ditadura camuflada por uma falsa democracia. Essa é a realidade. Eu concordo com o meu amigo ali, que ele falou que a solução está dentro da política. Mas o que é que acontece? A solução está dentro da política, mas qual é o papel que eu acho? Eu acho que a gente deve entrar na política para reduzir o poder de quem nos comanda. Pessoal, e com satisfação, e agradecendo, inclusive, a confiança, esse ano foi o primeiro ano do fórum que não foi aqui em Pombal. E não foi por acaso, né? Foi porque, em anos anteriores, nós tivemos o apoio completo da gestão pública municipal e hoje, infelizmente, a gestão pública municipal não entende o que é a importância desse movimento. E aí eu fico dizendo, não, é porque o processo de transformação está sendo tão rápido, essas mudanças estão acontecendo de forma tão bruscas, que tem gente que realmente está com dificuldade de entender o que está acontecendo.